Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso canal Vida em Dia. E hoje eu trago uma mensagem de esperança para o seu coração, que está lá no Salmo 23. Um salmo conhecido, bastante divulgado, emblemático. A gente às vezes tem na parede de nossa casa, mas hoje a gente vai destrinchar o que realmente Deus está querendo nos falar ao nosso coração com essa palavra poderosa de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduze-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. No verso 1, a gente já tem um fato bastante importante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que no hebraico, tá? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque o pastor é tudo o que ele precisava. O pastor é tudo que a ovelha precisa, porque o pastor supre tudo que a ovelha precisa. Na versão King James atualizada, fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Por quê? Porque o pastor é tudo que ele precisa. No verso 2 fala: deitar-me em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, o pastor conduz a sua ovelha pelas águas tranquilas, pelos caminhos corretos. Só que a gente tem que também identificar nesse salmo. Eu estava estudando uma lição aqui hoje, e esse salmo sempre está na minha mente, porque nesses dias eu passei por uns períodos de doença. E aí, nesses períodos é que a gente fica com medo, a gente fica inseguro e a gente começa a reclamar as promessas de Deus. E uma das promessas de Deus que eu reclamo muito é quando eu soube do diagnóstico que eu tive de descolamento de retina. E aí, meu problema já estava meio grave e metade da retina do olho direito já estava descolado. Na hora lá na clínica, eu fiquei com medo. Mas aí eu orei e falei: Senhor, o Senhor prometeu lá no Salmo 23 que mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estarias comigo. E essa palavra do Salmo 23 foi o consolo do meu coração. E foi a certeza que Cristo estaria comigo. E aí a gente tem que entender o seguinte, que quais são os caminhos, os locais que Davi apontou e observou as ovelhas passando nesse Salmo 23 para seguir as veredas da justiça para a casa do pastor. Olhe bem. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, verdes pastos foi um dos caminhos que as ovelhas passavam. Depois, as águas tranquilas era um dos caminhos que as ovelhas passavam. Depois, as veredas da justiça. O que é as veredas da justiça? É o caminho plano, reto, bem marcado, que o pastor conduzia as suas ovelhas. No verso 4, aí entra um problema que a gente quer os pastos verdejantes, a gente quer as águas tranquilas, a gente quer a vereda da justiça, né? Por mais difícil que seja caminhar nos caminhos planos e retos que Deus tem pra gente. Mas quando chega no vale da sombra da morte, a gente quer pular essa parte. E a gente tem que entender que o vale da sombra da morte está aqui no Salmo também. E Cristo falou que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. E o verso 4 fala o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, um dos caminhos que as ovelhas passavam era pelo vale da sombra da morte. As ovelhas tinham pastos verdejantes? Tinha. Tinha águas tranquilas? Tinha. Tinha veredas da justiça? Tinha. Mas também tinha vale da sombra da morte.
Só que a diferença crucial é que no vale da sombra da morte, as ovelhas, Davi, eu e você não precisa temer nada. Por quê? Porque o Senhor está conosco. A vara do Senhor e seu cajado nos consola, nos dirige, nos disciplina e nos guia. Para onde? Para a mesa na presença dos nossos inimigos. Para ungir nossa cabeça com óleo. Ou seja, esse óleo aqui que fala era um óleo calmante que passava nas ovelhas para elas ficarem relaxadas. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a bondade, misericórdia, o amor, misericórdia, seguiria os caminhos todos os dias da minha vida. E qual é o destino final do Salmo 23? A casa do Pai, a casa do pastor. E qual é o nosso destino final aqui? Que Deus tem preparado para nós? A casa do Pai, quando Cristo vier nos buscar. Então você vê que no Salmo 23 tem muitas coisas para a gente destrinchar. As ovelhas passavam em pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas da justiça, mas tinha o vale da sombra da morte. Só que quando as ovelhas saíam do vale da sombra da morte, o que é que o pastor fazia? Preparava uma mesa para elas perante na presença dos seus inimigos. Ou seja, Deus permite às vezes que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Lembrando que às vezes o vale da sombra da morte é algo que a gente não tem como escapar, não tem como escolher. Não foi a gente que causou isso, mas Deus permitiu que acontecesse para fazer o quê? Para nos apurar, para nos aperfeiçoar no sofrimento, para nós aprendermos a confiar em Deus. As ovelhas, às vezes o pastor deixava as ovelhas passar, até levava as ovelhas pelo vale da sombra da morte, para que as ovelhas aprendessem a ter dependência e confiança no pastor. Às vezes Deus permite que a gente passe por certas situações para que a gente aprenda a confiar verdadeiramente e depender dele. Mas no final, depois do vale da sombra da morte, tem o quê? Tem a mesa preparada na presença dos nossos inimigos. Aqueles que achavam que a gente não ia suportar, que a gente ia sucumbir, que a gente ia cair, vai ver a nossa vitória, porque o bom pastor é que nos guia. A bondade, a misericórdia vai nos seguir até Cristo vir nos buscar para a gente ir para a casa do Pai, que é o destino final das ovelhas do Senhor. Então que hoje você tenha em sua mente que mesmo pelo vale da sombra da morte você não está sozinho. O Senhor está contigo. A vara dele e o cajado lhe consola, lhe protege, lhe guia. E ele fala lá em Hebreus 13:5, no final, que jamais te deixará, jamais te abandonará. Então confie que mesmo que você ande hoje pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo, porque ele falou: não tenha medos, não te assombre, porque ele estaria contigo. O braço dele, a mão direita poderosa do Senhor lhe sustentaria. Então creia nas promessas do Senhor, porque ele não é Deus para que se minta. Ele não é Deus que mude de ideia. Se ele prometeu, ele cumpre. Se está lá na palavra que mesmo no vale da sombra da morte, Davi não temeria mal algum, porque o Senhor estaria conosco, a mesma coisa serve para mim e para você. Ele estará conosco. Ele fala na sua palavra que jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Então, creia e confie. E não tenha medo. Lá fala em Isaías 41:10, desculpe. Não tenha medo. Confie no Senhor, porque ele vai estar contigo, mesmo quando você estiver no vale da sombra da morte.